Você já teve aquela sensação de que acordou no dia errado, que por mais que se esforce, nada vai sair como planejado? Pois é, todo policial já viveu dias assim, mas o que eu vou te contar não foi só um dia ruim, menos foi o dia em que tudo deu errado. Meu nome é Eduardo Santana, tenho 39 anos e sou policial militar no Rio de Janeiro, lotado no 22º BPM em Bom Sucesso. Aquela terça-feira começou como qualquer outra, o sol já queimava forte às 7 da manhã, típico do Rio, e o trânsito da Avenida Brasil parecia um formigueiro desorganizado. Buzinas, motos costurando entre carros, ônibus lotados, gente tentando atravessar fora da faixa. Para muita gente, era só mais um dia comum, mas para mim, aquele seria o dia que ficaria marcado na memória. Eu e meu parceiro, o soldado Freitas, seguimos na viatura pelas ruas apertadas do Complexo do Alemão. O rádio chiava com chamadas de rotina, roubo de celular, briga de vizinhos, confusão em bar. Até aí, nada fora do esperado. Só que havia algo no ar. Um clima estranho, sabe? Moradores andavam rápido, olhavam para trás o tempo todo, como se soubessem que alguma coisa grande estava prestes a acontecer. Freitas até comentou: Dudu, está sentindo? O morro está esquisito hoje. Parece que o silêncio está mais pesado que o barulho. E ele tinha razão. Quem conhece favela sabe, quando fica silencioso demais, é porque vem tempestade. A primeira ocorrência do dia foi um chamado simples, apoio em uma abordagem de rotina. Só que quando chegamos lá, percebemos que nada seria simples. Um grupo de suspeitos, que aparentemente estava desarmado, reagiu de uma forma inesperada. Não vou entrar nesse detalhe ainda, porque quero que você entenda primeiro o peso daquela manhã. Cada decisão que tomamos, cada esquina em que viramos, parecia nos empurrar para um beco sem saída. O calor dentro da farda cinza era sufocante. O suor colava a camisa no corpo e a viatura parecia um forno. Mas nada era pior que a tensão de saber que a qualquer momento um disparo podia vir de cima de um beco, de trás de uma laje ou da esquina mais movimentada. O Rio de Janeiro tem essa mistura. Cenário lindo, céu azul, gente indo trabalhar, mas por trás, um campo minado. E naquele dia, parecia que cada passo que dávamos ia acionar um desses explosivos invisíveis. Eu não sabia ainda, mas estava prestes a viver o dia mais difícil da minha carreira. Um dia em que a vida de inocentes, de colegas de farda e a minha própria estariam por um fio. O dia em que tudo, absolutamente tudo, deu errado. O rádio da viatura chiou de novo. QAP, viatura 224. Apoio solicitado na rua Joaquim de Queiroz. Suspeitos em atitude estranha. Possível receptação de veículo. Atenção, pode haver resistência. Eu e o Freitas nos entreolhamos. Era para ser uma abordagem simples. Suspeitos mexendo em um carro parado em local. Suspeito, mas quem trabalha em área conflagrada sabe que simples é uma palavra que não existe no vocabulário do policial de rua. Chegamos ao local e logo vimos o carro. Um Saddam prata, aparentemente clonado. 2 homens estavam encostados nele, fingindo que mexiam no motor. À primeira vista, parecia uma encenação mal feita. O detalhe que me chamou a atenção foi que, mesmo de longe, dava para ver o nervosismo. Mãos trêmulas, olhares rápidos para os lados, como quem está prestes a disparar para todos os lados. Descemos da viatura com o procedimento padrão. Polícia, mãos na cabeça! Encosta no carro, agora! O que se seguiu foi uma fração de segundos que pareceu uma eternidade. Um dos suspeitos obedeceu de imediato, levantou as mãos e encostou no carro. Mas o outro, não. Ele deu um passo para trás, como se fosse correr, mas em vez disso, puxou uma pistola da cintura. Foi nesse momento que eu senti o coração disparar. O barulho da rua, os ônibus, as vozes, tudo pareceu sumir. Só ficou o som metálico do carregador sendo puxado. Instinto puro. Eu e o Freitas sacamos as armas ao mesmo tempo. Larga a arma! Larga a arma! Gritei, tentando controlar a adrenalina. O sujeito apontou na nossa direção, mas não atirou. Ficou naquela hesitação mortal que dura segundos.
mas pode mudar a vida de todo mundo para sempre. O olhar dele era de quem sabia que se disparasse, não teria volta. E o meu, era de quem não podia errar. Um grupo de curiosos começou a se formar rápido demais. Moradores, gente filmando com celular, crianças correndo para dentro de casa. Aquilo aumentava ainda mais o risco. Qualquer disparo poderia atingir o inocente. Foi quando o inesperado aconteceu. Em vez de atirar em nós, o suspeito largou a arma no chão e saiu correndo em direção a uma viela. E foi aí que o caos começou. Porque, na perseguição, entramos fundo demais em território que não conhecíamos tão bem. Vielas estreitas, becos que pareciam não ter saída, olhares desconfiados atrás das janelas de ferro. Freitas olhou para mim e disse, ofegante, Dudu, isso aqui não tá cheirando bem. A gente tá entrando no ninho das cobras. E ele não estava errado. Por quê? Cada passo que dávamos para dentro daquela comunidade nos afastava da rua movimentada e nos colocava em um labirinto de concreto, onde qualquer esquina poderia nos levar direto para uma emboscada. O que era para ser uma simples abordagem já tinha virado uma perseguição perigosa. Mas eu não imaginava que era só o começo do dia e que aquele era apenas o primeiro dominó a cair. Correr atrás de um suspeito em uma comunidade de São Paulo não é como perseguir alguém em uma avenida aberta. É como entrar em um labirinto vivo, cheio de armadilhas invisíveis. O chão irregular, os becos estreitos, roupas penduradas nas janelas, cachorros latindo e portas que se fechavam rápido demais. Cada detalhe gritava perigo. O sujeito corria desesperado, mas parecia conhecer cada curva, cada viela. Eu e o Freitas, de colete pesado, rádio e pistola em punho, éramos quase estranhos em território hostil. A cada esquina, eu sentia os olhares atravessados dos moradores. Uns gritavam, corre, corre, avisando o bandido. Outros só fechavam a cara, como se dissesse, vocês não pertencem a esse lugar. De repente, o suspeito virou bruscamente à esquerda e desapareceu por uma escadaria estreita, quase escondida entre duas casas. Eu e o Freitas seguimos, sem pensar muito. Subimos os degraus de concreto úmido, com o eco dos nossos passos reverberando e a adrenalina explodindo nas veias. Quando chegamos ao topo, o cenário mudou. Era uma espécie de terreiro aberto, com algumas crianças jogando bola, mulheres estendendo roupa e homens parados em motos. E, no meio disso, o suspeito. Ele havia parado, como se quisesse usar aquele ambiente a seu favor. Foi então que percebi. Não estávamos mais perseguindo apenas um criminoso. Nós tínhamos acabado de ser conduzidos para o centro de um tabuleiro que não era nosso. Freitas baixou um pouco a voz, olhando em volta. Dudu, olha isso. Eles estão testando a gente. E ele estava certo. O silêncio que se fez no terreiro era pesado demais. Os olhares dos homens nas motos eram de pura hostilidade. Nenhum deles fez menção de se mover, mas todos sabíamos que bastava um gesto para a situação virar um tiroteio. O suspeito ergueu os braços, teatral, como se dissesse, me pega, se tiver coragem. Mas era óbvio que ele estava nos atrasando de propósito, ganhando tempo. Foi nesse momento que o rádio chiou de novo, viatura 224, precisamos de vocês em outro ponto. Ocorrência grave na avenida principal. Possível confronto armado. Atenção máxima. Era como se o universo tivesse decidido brincar com a gente. Tínhamos que escolher insistir naquela perseguição, arriscando ser cercados, ou abandonar o suspeito para atender um chamado que podia estar colocando inocentes em risco. Olhei para o Freitas, respirei fundo e disse, a gente não vai morrer aqui por um ladrãozinho de carro. Bora, irmão. Temos outra guerra para enfrentar. Ele assentiu, com aquela expressão séria que só quem já sentiu o peso da farda conhece. Voltamos rápido, recuando pelas vielas, sentindo os olhares queimando nossas costas. Não era covardia, era sobrevivência. Quando finalmente alcançamos a viatura, ofegantes e suados, eu já sabia que aquele dia tinha um cheiro diferente. Por quê? Não era apenas mais uma ocorrência, era o começo de um efeito dominó que só estava prestes a cair. Quando viramos a esquina e voltamos para a movimentada Avenida Celso Garcia,
Parecia que o relógio tinha acelerado de repente. Carros buzinando, motos cortando entre as faixas, pedestres correndo de um lado para o outro. Mas o que realmente chamou a atenção foi o som. Estampidos secos, abafados, inconfundíveis, tiros. A adrenalina bateu como um soco no peito. Liguei a sirene, acelerando, enquanto o rádio estourava em mais informações. 2 indivíduos armados em uma moto. Troca de tiros com outra viatura. Apoio imediato. Possível vítima baleada no local. Naquele momento, a cidade parecia não ligar para nada. Os motoristas buzinavam como se o trânsito fosse mais importante que a vida. As pessoas filmavam com um celular, em vez de procurar abrigo. Era o retrato cru de São Paulo. Uma cidade que nunca para, mesmo quando o caos toma conta. Estacionamos a viatura de forma atravessada, tentando fechar parte da avenida. O cenário era de filme de guerra urbana. Uma moto caída no asfalto, com marcas de sangue no banco. Uma senhora ferida na calçada, segurando o braço com desespero. E, a uns 20 metros, 2 homens armados correndo em direção a uma galeria comercial. Freitas, cobre à esquerda, vou na frente. Gritei, enquanto me jogava atrás de um carro estacionado. O barulho dos disparos ecoava entre os prédios altos, misturado aos gritos de pânico. Cada segundo parecia arrastar uma eternidade. O pior era a quantidade de civis no local. Gente tentando atravessar a rua, outros parados, hipnotizados pelo caos, sem perceber que estavam no meio da linha de fogo. Tentei abrir caminho, mas o desespero coletivo transformava cada passo em um risco. Um homem gritava: minha filha está lá dentro da galeria." Olhei para o Freitas. Ele já sabia o que eu estava pensando. Não havia tempo para esperar reforço. Se os suspeitos se trancassem lá dentro, com dezenas de pessoas, a situação poderia se transformar em um pesadelo de reféns. Respirei fundo e falei: vamos entrar. Seja o que Deus quiser. Corremos juntos em direção à entrada da galeria, desviando de estilhaços de vidro e do desespero generalizado. Ao atravessar a porta de ferro semiaberta, fomos engolidos por uma escuridão abafada, o cheiro de pólvora impregnado no ar e o eco dos passos apressados ressoando pelos corredores estreitos. Dentro da galeria, a cidade parecia ter sido substituída por outro mundo. Luzes falhando, vitrines quebradas, gente escondida atrás de balcões e mais à frente, as sombras dos 2 suspeitos armados, se preparando para resistir até o fim. Naquele instante, eu sabia que o que estava prestes a acontecer poderia mudar não só o meu dia, mas a minha vida inteira. O ar dentro da galeria era pesado, abafado. O contraste com a luz forte da avenida fazia os corredores parecerem ainda mais sombrios. O cheiro de pólvora se misturava ao de fumaça de fios queimados, e os gritos ecoavam de um lado para o outro, criando um ambiente de puro pânico. Eu e o Freitas avançávamos em formação, armas firmes, respirando fundo para não deixar o medo tomar conta. A cada passo, o som metálico de estilhaços, quebrando sob nossas botas, denunciava nossa presença. De repente, uma mulher surgiu de trás de um balcão de loja, aos prantos, carregando uma criança no colo. Eles estão lá na frente. Eles disseram que vão matar todo mundo se a polícia não recuar. Ela gritava, desesperada. Era o pior cenário possível. Reféns? O suspeito que tínhamos visto na viela, aquele que escapou de nós, estava agora junto com outro comparsa, armados, tentando transformar a galeria em seu escudo humano. Avançamos com cautela, até conseguir avistar os 2. Um deles segurava uma arma apontada para cima, tentando impor respeito. O outro, mais nervoso, tremia enquanto mantinha a mão firme na cintura de um adolescente que servia de refém improvisado. Polícia Militar! Larguem as armas agora e ninguém precisa se machucar. Minha voz ecoou forte, mas meu coração batia descompassado. O silêncio que se seguiu foi cortado por uma gargalhada seca do criminoso mais calmo, o da viela. Vocês acham que vão sair daqui heróis? Aqui dentro, quem manda somos nós. Saiam agora, ou esse moleque morre primeiro. Senti a tensão rasgar o ar como uma lâmina. Eu precisava manter a calma, mas cada segundo aumentava a chance de tragédia. O adolescente tinha os olhos arregalados,
respirava rápido e seus ombros tremiam de medo. Eu sabia que não podia deixar aquilo se arrastar. Freitas, sempre firme, se posicionou à minha esquerda e cochichou: Dudu, se a gente não agir, esse garoto não sai vivo. Mas se a gente agir errado, pode ser pior. Foi então que o inesperado aconteceu. Um disparo ecoou, ricocheteando em uma das colunas de concreto. Não partiu de nós. Era o nervosismo do criminoso mais novo que o fez atirar para o alto, e isso espalhou ainda mais pânico entre os civis escondidos. Aquela fração de segundos virou tudo de cabeça para baixo. As pessoas correram em todas as direções, gritos tomaram conta e eu sabia que era hora de decidir. Comuniquei pelo rádio em voz baixa, aqui é a 224, temos 2 indivíduos armados, reféns e civis em risco imediato, iniciando a ação de contenção. Reforço urgente. Mas no fundo, eu sabia, o reforço não chegaria a tempo. O peso daquela decisão estava nas minhas mãos e nas do Freitas. Respirei fundo, mirei firme e pensei comigo mesmo: se esse for realmente o dia em que tudo deu errado, que pelo menos eu saia daqui sabendo que tentei salvar vidas. O próximo movimento definiria o rumo daquela operação, e talvez da minha vida inteira. O tempo parecia dilatado. Cada segundo dentro da galeria fazia o coração pulsar como se fosse explodir. Eu mantinha a mira firme, observando cada movimento dos criminosos, mas também tentando identificar qualquer oportunidade de retirar os reféns sem colocar mais vidas em risco. De repente, ouvi o som familiar de sirenes do lado de fora, menos reforço chegando. O BOPE, com coletes pesados e armamento de alto alcance, entrou pela lateral da galeria, rapidamente posicionando-se para cercar os criminosos. A sensação de alívio, misturada à tensão, era quase insuportável. Sabíamos que o perigo imediato estava próximo de ser contido, mas ainda restava o risco de qualquer disparo mal calculado. O líder, percebendo que estava encurralado, começou a gritar ordens desesperadas para o comparsa, que tremia visivelmente, segurando o refém mais próximo. Eu aproveitei o instante de distração para me aproximar cuidadosamente, mantendo a distância segura, e falei firme: larga a arma. Agora, ninguém precisa se machucar. Ele hesitou por um instante eterno. E foi o suficiente. O comparsa, vendo que não havia saída, largou o adolescente e recuou. A criança caiu nos braços de uma policial que avançou rapidamente para protegê-lo. O líder então se rendeu, jogando a arma ao chão e levantando as mãos. O clima de tensão começou a ceder lentamente. Cada policial posicionou-se de forma estratégica para garantir que ninguém fosse atingido. O cheiro de pólvora ainda impregnava o ar, mas o pior já tinha passado. Quando tudo se acalmou, sentei por alguns segundos em um canto da galeria, ainda com o coração acelerado, observando a confusão ao redor. Reféns chorando, mães abraçando filhos, colegas conferindo cada detalhe, fazendo o registro da ocorrência. O caos estava sob controle, mas o impacto emocional não passaria tão rapidamente. Freitas se aproximou, colocando a mão no meu ombro. Dudu, conseguimos. Todo mundo está vivo. Respirei fundo e percebi, naquele instante, que aquele dia tinha me mudado para sempre. Não foi apenas o susto ou o risco de morte iminente. Foi a consciência de que, por apenas alguns segundos, a vida de várias pessoas esteve literalmente em minhas mãos. Cada decisão, cada passo, cada disparo tinha significado. De volta ao quartel, durante o registro da ocorrência, revivi cada minuto os tiros, o pânico, a sensação de que tudo poderia ter dado errado a qualquer instante. E, de fato, deu errado. Mas conseguimos sobreviver, salvar vidas e, de alguma forma, manter a cidade segura por algumas horas. Aquele dia me marcou profundamente. Cada vez que fecho os olhos, lembro da luz do sol entrando pela galeria, dos gritos, do cheiro de pólvora, do medo e da adrenalina. Um dia em que aprendi, mais do que nunca, que a vida de um policial é um fio invisível entre a coragem e a sorte. E que, mesmo quando tudo parece dar errado, a determinação e a união
podem salvar não apenas você, mas dezenas de inocentes.